Nós vivemos em uma sociedade que chamamos de falocêntrica. É uma sociedade na qual o pênis, tanto para homens quanto para mulheres, não importa, ele é meio que o centro do universo. Ele importa muito. Um estudo publicado numa revista australiana, ele mostrou sombras masculinas e faz uma entrevista com milhares de mulheres perguntando a elas o que mais chamou a atenção positivamente naquele semblante, naquela sombra, né? Quanto maior o ombro e menor a cintura, elas se sentiam mais atraídas, achavam aquele semblante mais bonito. E o tamanho do pênis. Esse falocentrismo, esse desejo por um pênis maior, a facilidade que se tem hoje do acesso ao sexo com pornografias, tanto na internet quanto por filmes, faz com que muitas vezes esse homem que já tinha uma demanda por um pênis maior fique se sentindo pior ainda. Quem geralmente é um ator de filme pornográfico. É evidente que é aquele homem que tem o pênis acima da média. E isso faz com que os homens normais muitas vezes se julguem como abaixo da média. E isso traz uma série de consequências emocionais que vão afetar relacionamentos, entre outras coisas. Para a gente identificar o indivíduo que realmente tem o pênis pequeno, ou que tem o pênis na média, ou que tem o pênis acima da média, não tem jeito. A gente tem que fazer um exame físico, e é um exame físico padronizado. Quando o paciente está diante de um espelho, ou diante de uma pessoa a qual ele está se relacionando com o pênis ereto, se ele não toca, se ele não tenta se expor mais, isso é o que a gente chama de pênis aparente. É aquilo que está da gordura para frente. Agora, para dentro do nosso corpo, por trás da nossa purificação pré-púbica, por trás da nossa gordura, nós ainda temos mais uma quantidade de pênis. E quando a gente soma o que a gente tem para dentro mais o que a gente tem para fora, a gente chama de pênis real. Esse gráfico, a gente está medindo o pênis real. E ele mostra aqui, olha, o tamanho de pênis em centímetros e a idade em anos. Então esse gráfico, produzido então na Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 2007, ele, além de nos mostrar qual é a média, o máximo e o mínimo, geralmente, do tamanho do pênis para cada idade até os 19 anos, porque a partir dos 19 anos não há mais crescimento do falo, né? A gente tem a certeza hoje em dia, através desse gráfico, que a média do tamanho do pênis do brasileiro é de 14,5 centímetros. Se o indivíduo, em qualquer idade, está entre essa curva de baixo e essa curva de cima, ele está dentro de um padrão de normalidade. Evidentemente, quanto mais baixo ele tiver, pode se sentir pior. E quanto mais alto ele tiver, ele pode se sentir melhor. Agora, se o indivíduo está aqui embaixo, abaixo dessa curva, provavelmente ele tem alguma doença que tem que ser investigada. Um dos principais diagnósticos que a gente faz em consultório, durante consultas em pacientes com queixa de pênis pequeno, é do pênis embutido. O que é o pênis embutido? É aquele é um sujeito que tem o pênis real, de tamanho absolutamente normal, ou seja, a gente pega a régua, desconta o tamanho mede o tamanho do pênis, descontando a gordura pré-púbica e vê que dentro de um gráfico ele está completamente normal, mas a exposição é completamente inadequada. É evidente que o indivíduo gordinho tem um pênis mais escondido do que de um paciente magrinho. Mas esse diagnóstico de pênis embutido não independe do peso. Tanto pacientes magrinhos quanto pacientes gordinhos podem ter um pênis embutido. A gordura pré-púbica e principalmente também a idade, com a perda de líquido, tudo começa a cair no nosso corpo. Inclusive a gordura pré-púbica começa a cair sobre o pênis, né? Então a idade e o ganho de peso faz com que o indivíduo tenha o pênis mais embutido a cada ano que passa, fazendo com que muitas vezes esse indivíduo acredite que está havendo uma diminuição do tamanho do seu pênis, quando na verdade não. É o peso que está sendo ganho e é o tempo que está se passando. Mostrar isso para esse indivíduo é extremamente importante, dá uma sensação de bem-estar e, principalmente, dizer que tem solução
é, sem dúvida nenhuma, uma forma de gerar saúde em uma consulta médica. Outro diagnóstico importante que esse gráfico nos dá é do micropênis, que é aquele pênis que a gente considera, que a gente mostra que tem 2,5 desvios padrões abaixo dessa curva de crescimento e desenvolvimento do tamanho do pênis. Em média, a gente considera um micropênis, o pênis real, abaixo de 10,5 centímetros. Existem procedimentos cirúrgicos que trazem um ganho no tamanho aparente do pênis, que eu diria que é a grande maioria desses procedimentos cirúrgicos. E existem também procedimentos para casos selecionados que também acontece um ganho real do tamanho do pênis. A dermolipectomia, que é a retirada do excesso de pele e de gordura da região pré-púbica, associada com o que a gente chama de lifting genital. Lifting é esticar, fixando e esticando essa pele da região pré-púbica para cima e para os lados, fazendo com que esta pele fique mais colada nesse osso púbico. Sem dúvida nenhuma, é um dos principais procedimentos para aumento do tamanho aparente do pênis. Isso pode ser realizado tanto em homens com diagnóstico de pênis embutido, como também em homens que têm o desejo de aparentar ter um pênis maior. Uma outra técnica para aumento do tamanho aparente do pênis é a correção da bandeira pênis-escrotal. O que é a bandeira pênis-escrotal? É um excesso de escroto, um excesso de pele de escroto que fica inserida muito próximo da glande, fazendo com que a parte de baixo do pênis não apareça com tanta clareza como deveria aparecer. Esta então é uma outra técnica cirúrgica que eu chamo de fixação do prepúcio em T, no qual é muito semelhante a uma cirurgia de fimose, né, de uma circuncisão, mas a gente, além daquela incisão que fica ao redor da cabeça do pênis, também se faz uma incisão aqui na linha média, na parte de baixo do pênis. E após essa incisão e a retirada do excesso de gordurinha da região pré-púbica, a gente refixa completamente a pele na haste peniana, mas sempre esticando o pênis, esticando justamente para que ele não se retraia mais e que o pênis fique mais aparente em qualquer tipo de posição que o paciente fica. Uma queixa muito comum desses pacientes que têm o pênis mais embutido é durante a atividade física, durante a colocação de uma sunga, durante o andar de bicicleta, enfim, o pênis se recolhe. E quando a gente faz uma técnica como essa, a gente faz com que o pênis fique exposto 100% do tempo, gerando uma sensação de bem-estar muito grande para o paciente. É muito importante eu dizer que todas essas técnicas as quais a gente está discutindo e qual a gente está falando, elas não devem ser realizadas isoladamente. Uma outra técnica cirúrgica para aumento do tamanho aparente do pênis são as escrotoplastias redutoras. São técnicas nas quais nós reduzimos o tamanho do escroto para que a relação pênis e escroto tenda a ser mais favorável ao tamanho de pênis. As escrotoplastias redutoras podem ser utilizadas tanto para homens que desejam um tamanho aparente do pênis maior, como também para aqueles que têm uma flacidez excessiva do escroto. Tem indivíduos que se beneficiam mais de um lifting, tem outros que a gente associa o lifting com a dermolipectomia juntamente com a redução do escroto. Ou seja, é o que a gente chama hoje em dia de abordagem integral, individualizada da região genital. A gente faz uma avaliação, a gente faz um diagnóstico, a gente mostra as possibilidades e a gente vai encaixar o que existe dentro da ciência ao caso daquele paciente para trazer, para promover saúde, para fazer com que ele passe a se sentir melhor. Para aquele indivíduo que tem um pênis normal, ou até para aquele indivíduo que tem um pênis eventualmente abaixo da média, e que somente esses procedimentos cosméticos para aumento do tamanho aparente não sejam o suficiente, podemos então associar alguns poucos procedimentos que existem para o aumento do tamanho real do pênis. O ligamento suspensor é um ligamento fibroso que conecta a base do pênis no osso púbico. E quando a gente libera parcialmente esse ligamento, a gente consegue ganhos modestos, ganhos de 0,5 a 1,5 centímetro. O que não parece muito, mas dentro de um contexto de abordagem integral, de múltiplos procedimentos, acaba agregando alguma coisa a mais. Sempre que a gente faz uma secção de um ligamento como esse,
a gente tem que associar no pós-operatório o uso de extensores penianos. Os extensores vão fazer com que esse ligamento cicatrize de forma esticada, mantendo o ganho conseguido na cirurgia. Existem estudos antigos que mostram que a secção do ligamento pura pode inclusive reduzir o tamanho do pênis. Então, não usar um extensor num pós-operatório como esse, eu considero um erro técnico extremamente grave. Em relação a procedimentos que aumentem mais, tem homens que pedem mais, né? Atualmente, século XXI, estamos em maio de 2023, não existe nenhum procedimento eticamente aprovado que aumente mais do que isso o tamanho do pênis sem a utilização de prótese. Essa então é uma prótese peniana semirrígida, é uma haste de silicone com um núcleo central geralmente feito em prata mesmo, material nobre, e ela é parcialmente dobrável. Ela é um par, são duas próteses, e elas são implantadas no interior dos corpos cavernosos, de tal maneira que o pênis ele fica de um tamanho como se ele estivesse sempre rígido 24 horas por dia, porém não com um calibre como se estivesse rígido, porque na verdade, na maior parte do dia, o pênis do homem está flácido. É totalmente factível o homem ter uma ereção sobre a prótese peniana implantada, de tal maneira que só nesses momentos de ereção é que o sujeito vai ter um pênis do calibre como se realmente estivesse duro. Qualquer tipo de prótese peniana, nós conseguimos sim aumentos mais expressivos do tamanho do pênis. Conseguimos aumentos aí que variam de 2 até 3,5 centímetros, dependendo do tamanho do pênis original do paciente, dependendo da técnica escolhida. Claro que o implante de uma prótese com técnica de aumento, ele gera um trauma cirúrgico maior. Isso vai gerar um risco maior de infecção, um risco maior de perda de prótese. Isso então é uma prótese inflável de 3 componentes. A grande diferença dela, a grande vantagem dela em relação à prótese semirrígida é o fato de que quando o paciente não está excitado, não está querendo ter uma relação sexual, o pênis fica em flacidez plena, e quando ele quer ter uma relação sexual, o pênis fica em ereção plena. Como é que ela funciona? Esse dispositivo aqui fica muito próximo da bexiga do paciente. Esse dispositivo aqui, que é o pump, fica no escroto, e esses 2 cilindros ficam dentro do pênis. Então isso é um reservatório de soro fisiológico, e dentro dessas próteses aqui também tem um reservatório de soro fisiológico. Quando o indivíduo quer ter relação sexual, ele pressiona, aciona, começa a apertar essa bombinha, e todo o soro daqui de dentro começa a inflar a prótese. O pênis fica completamente rígido e ele consegue um ato sexual penetrativo. Assim que ele termina o ato sexual, ele aperta esse botãozinho aqui que a gente chama de one touch. Então a gente aperta esse botão e automaticamente todo o líquido daqui acaba voltando para o reservatório, estando então a prótese em flacidez completa. Com uma prótese como essa, também é possível fazer procedimentos tanto de aumento de comprimento, como também de aumento de calibre do tamanho de pênis. Essa busca intensa do homem que é frustrado com o tamanho da sua genitália na internet, principalmente essas pesquisas que eles fazem de madrugada, fazem com que eles busquem terapias sabidamente ineficazes. Bombas a vácuo, extensores penianos, gels que prometem aumentar o tamanho do pênis, comprimidos que prometem trazer maior satisfação. Essa é a indústria da picaretagem. É uma indústria bilionária. E por que essa indústria é bilionária? Porque esse indivíduo se submete a isso, compra, vê que não dá certo e jamais entra com um processo contra aquela empresa. Por quê? Porque ele se sente constrangido com aquilo que ele fez. Então é uma indústria que, por décadas, gera bilhões e bilhões e bilhões com produtos que são sabidamente ineficazes.